Diário Psi, seu podcast sobre psicologia e comportamento, do Acre para o mundo. Muito bem, olá pessoal, e aí, como é que estão as coisas? Começando mais uma edição do nosso podcast Diário Psi, do Acre para o mundo, comigo, psicólogo Arif Calacina e também comunicador. E hoje, no nosso quarto episódio, estamos mantendo a nossa sequência de episódios que se relacionam com o momento atual que a humanidade vive, o Acre também, obviamente, que se refere à pandemia de Covid-19 e que vem trazendo consequências muito graves, lógico, para a saúde pública e também para a economia. E hoje a ideia é trazermos uma outra perspectiva. Lembra que eu falei lá no começo, quando nós iniciamos o nosso podcast, primeiro episódio? O objetivo é, lógico, falar sobre psicologia, comportamento, mas também trazer outros temas de outras áreas da ciência, das ciências humanas, como sociologia, como a filosofia. E hoje vamos falar um pouco de história e convidamos o professor Sérgio Souza, que vem falar para a gente um pouquinho dessa perspectiva histórica, para que a gente entenda que fenômeno é esse e o que, lógico, as experiências anteriores podem trazer de informação para o nosso aprendizado nessa experiência atual. Professor, muito obrigado por aceitar meu convite. Seja bem-vindo ao nosso podcast Diário Psi. Eu que agradeço, Arif. É um prazer poder estar participando com você dessa conversa boa, para que nós possamos fazer um debate em cima de algumas perspectivas no campo das ciências humanas e, especificamente nesse caso, uma perspectiva ou um olhar mais do historiador. Muito bem. E claro, como sempre, todos os programas eu inicio apresentando de uma forma diferente, ou seja, eu peço para que o meu entrevistado possa se apresentar. Então, professor, fique à vontade, se apresente para o nosso público, fale um pouquinho sobre a sua carreira, a sua história, por assim dizer. Diga para a gente quais são as atividades do professor Sérgio Souza. Bom, então, eu sou professor associado da Universidade Federal do Acre já há 18 anos, né, como professor efetivo, agora como associado. Tenho meu mestrado feito na Universidade Federal de Pernambuco na área de História do Brasil e meu doutorado na área de História Social feito pela Universidade de São Paulo. E na universidade, como professor, e também desenvolvo algumas pesquisas, principalmente no campo da história das ciências, especificamente discuto a história da saúde e das doenças, que é a minha área de pesquisa mais efetiva na universidade. Muito bem, basicamente, meu campo de atuação, e atualmente coordeno também, sou coordenador do mestrado em ensino de História da Universidade Federal do Acre. Perfeito, vai se encaixar perfeitamente com o nosso assunto relacionado a essa crise atual. E o que a gente costuma ouvir, a gente já falou no aspecto psicológico de outras abordagens, como psicanálise, psicologia analítica junguiana, com o professor João Sus Nunes, e também trazendo uma perspectiva do cuidado com as crianças e também com pessoas mais idosas. O que a gente ouve pela imprensa, de um modo geral, é que nós estamos vivendo talvez a pior crise ou epidemia dos tempos atuais. Como é que a gente pode interpretar isso? O número de afetados não é tão grande como outras epidemias, mas parece que as consequências são piores. É assim que funciona, professor? Então, primeiro é importante ressaltar que a questão da doença, e aí talvez seja necessário tratar a questão da história das doenças, né? As doenças, elas sempre estiveram presentes nos debates que envolvem política, cultura, processos civilizatórios. Então, as doenças, elas perpassam a humanidade há milênios. E elas, obviamente, a partir do momento que
que ocorrem e estabelecem rupturas tão intensas, como é o caso que agora estamos passando com o Covid-19, elas provocam processos de desconstrução do que nós chamamos de rotinas, de cotidianos. É claro que eu acho extremamente anacrônico quando leio, por parte de alguns historiadores, determinadas comparações entre epidemias e pandemias que ocorreram em períodos históricos dos mais diversos com o que está ocorrendo hoje com o problema do Covid-19. Vejamos, nós podemos falar, por exemplo, da peste e da grande quantidade de mortes que provoca, principalmente na Europa, e os cenários que ela constrói de desconstrução do chamado mundo medieval, basicamente no período da chamada Baixa Idade Média, que vai basicamente final do século XIV e início do século XV, né? A peste ela sempre esteve presente na Europa, por exemplo, e ela estava extremamente relacionada a problemas de ordem de organização sanitária, né? É claro que quando ocorrem essas doenças, explicita-se de uma forma muito intensa as contradições que existem na sociedade. Então, a peste, por exemplo, ela explicita de uma forma intensa as contradições e, ao mesmo tempo, ela contribui para a desconstrução de determinadas ideias, determinados preceitos, determinadas certezas que permeavam o mundo medieval. É claro que nós temos que imaginar que o combate à peste, que é desenvolvido no período da Idade Média e, posteriormente, ainda no chamado período de início das sociedades modernas, se assim podemos chamar, basicamente a partir do século XVI, nós não temos, nesse período, um aparato de tecnologia e de desenvolvimento da ciência médica na mesma proporção e patamar que temos hoje. Podemos chamar, por exemplo, também para o debate a questão de uma outra pandemia, que é a gripe espanhola, né, que é uma pandemia que ocorre basicamente a partir de 1918, que tem uma história bastante interessante também, porque há encontros e desencontros em relação à gripe espanhola. O primeiro deles é quantitativo, né? Alguns tratam efetivamente de cerca de 50 a 100 milhões de mortes provocados pela gripe espanhola. Existe uma série de tratados e obras que tratam sobre essa questão da gripe espanhola, que inclusive hoje sabemos que ela não se originou efetivamente na Espanha. Existe a perspectiva de que ela origina-se no Kansas, a partir de um acampamento militar de soldados norte-americanos que treinavam para participar da Primeira Guerra Mundial. Ela é levada e disseminada na Europa, posteriormente na África, nesse período da Primeira Guerra Mundial, e termina ganhando essa denominação espanhola, porque a Espanha, no período, tinha assumido uma postura de neutralidade em relação à guerra, e ela não tinha nenhum problema em divulgar os dados dessa doença que se manifesta de forma bastante misteriosa no começo, tem uma letalidade alta, depois percebe-se que é uma influenza, uma gripe, e a Espanha que começa efetivamente a dar esses dados e divulgar esses dados de uma forma intensa. Por que eu falo da gripe espanhola? Veja, eu trabalho entre 50 a 100 milhões de pessoas mortas no período. Há uma questão em relação à gripe espanhola, Arif, que eu acho interessante, que é o seguinte: tem uma obra de um escritor chamado Cláudio Bartoli Filho. Ele escreveu um livro chamado Gripe Espanhola em São Paulo, 1918, Epidemia e Sociedade. Ele pega o Brasil como referência, especificamente a cidade de São Paulo, e ele diz o seguinte: a gripe espanhola no Brasil, a partir do momento que se analisa de forma mais acurada, ela rompe e desconstrói um mito, o mito da mortalidade democrática, né? Talvez essa seja a grande questão que precisamos debater hoje. A gripe espanhola, a peste, ela foi construída uma ideia de que eram epidemias e pandemias que geravam um processo de letalidade alto e a morte era democrática, a mortalidade era democrática, atingindo a todos os segmentos e classes sociais. O Bartoli ele vai mostrar para a gente que não é isso que acontece, por exemplo, no Brasil. A gripe espanhola ela é responsável por atingir principalmente as pessoas das camadas mais pobres
E ela vai dizimar pessoas das camadas mais pobres numa velocidade muito mais intensa e em número muito maior do que efetivamente os membros da elite. Esse livro do Bartoli, ele termina também sendo respaldado por uma outra obra da Beatriz Anselmo, né? A Beatriz Anselmo Lita, ela escreve uma obra em 1996 e trata sobre essa gripe espanhola no Rio Grande do Sul. E ela diz o seguinte: os excluídos do processo de modernização no Rio Grande do Sul foram as grandes vítimas dessa pandemia, né? É interessante, né? Porque quando você analisa o discurso que está colocado de que estamos todos no mesmo barco, somos todos iguais no enfrentamento, na verdade o que nós percebemos é que esses momentos de epidemia, de pandemia que ocorrem na história da humanidade, elas terminam explicitando que não estão todos no mesmo barco, mas que existem profundas diferenças socioeconômicas que não só se agudizam nesses períodos de epidemia e pandemia, mas como fundamentalmente geram processos intensos de disputas, geram crises e geram momentos intensos de instabilidade. Diário Psi. É o que se observa realmente. Uma coisa que chama também a atenção é fazer também uma analogia com as condições de desenvolvimento de um país e a proliferação da doença, do vírus, quando no momento nós vemos países que teoricamente são mais bem desenvolvidos, civilizados, mais ricos e que tiveram uma disseminação muito rápida, muito maior, mesmo com toda a instrução que eles têm. Isso também se relativiza, ou isso também é uma construção, uma idealização que foi posta para a sociedade como um todo? Olha, se você pega, por exemplo, e aí eu volto à gripe espanhola, não para fazer comparações anacrônicas, mas para traçar alguns paralelos, veja só, a gripe espanhola, quando ela começa a se expandir, por exemplo, vamos pegar no Brasil, né? Há uma demora enorme das autoridades tomarem as medidas sanitárias devidas. As cidades, existem estudos e tratados que tratam sobre isso de forma muito intensa, como o da Janete Silveira Abrão, de 1998, os espaços que tomaram as mínimas medidas sanitárias foram os que menos foram atingidos. Se você pega os grandes epicentros do Covid-19 hoje, os grandes epicentros, como por exemplo a cidade de Milão, foram espaços que relativizaram essa perspectiva de que as medidas sanitárias poderiam ser aplicadas, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, antes, ainda no mês de fevereiro, início de março, o presidente Donald Trump, ele incorporava uma narrativa e desenvolvia uma narrativa de que isso resumia-se efetivamente a um pequeno resfriado e que isso não iria atingir os Estados Unidos. Então, cria-se também um discurso político, de enfrentamento a partir do que está posto, e isso termina gerando determinadas resistências, tanto do poder público como da própria sociedade em relação ao estabelecimento de medidas sanitárias. Ora, todas as medidas sanitárias que são tomadas na história da humanidade, elas geram processos de discussão e geram processos de resistência. Se você trabalha com Foucault, por exemplo, quando ele discute a questão da quarentena, e esse termo quarentena é um termo do século XVIII, né? É um termo do século XVIII, onde o Foucault coloca que havia o vigia do quarteirão, que saía a badalar o sino e fazia a contagem dos familiares que estavam nas casas a partir da janela, que aqueles que não aparecessem eram dados como mortos, né? E a partir daí gerava um problema para a própria família. Haviam resistências, tentativas de fuga, de ruptura com a quarentena. Se você pega no Brasil do início do século XX, por exemplo, quando Oswaldo Cruz dirige a DGSP e ele estabelece a questão do combate à varíola e à febre amarela e toma medidas sanitárias duras no caso da varíola com o estabelecimento da vacina obrigatória, isso vai fazer com que haja todo um processo de recrudescimento de ações sociais, de grupos e de segmentos que contestam pelos mais variados motivos as ações sanitárias. Então, Arif, eu avalio a partir dessas leituras que eu desenvolvo, que trabalho com vários autores e pesquisas, que o Estado brasileiro, ou o Estado em si,
que, como Nietzsche coloca, existe o grande mito de que ele é democrático, né? Uma das grandes mentiras da humanidade é que o Estado é democrático. O Estado, quando ele toma medidas em relação a essas populações mais carentes, no geral são medidas restritivas, medidas excludentes. Então, esses segmentos têm profundas desconfianças em relação às ações sanitárias, porque elas sempre vão considerar o Estado como aquele que o exclui, que só bate na sua porta quando efetivamente leva um mandato de despejo, uma ordem de despejo, um mandato judicial, uma ordem de prisão, uma coisa semelhante. Então há essa reação quando se trata sobre isso. É claro que também existe uma outra discussão. A sociedade capitalista contemporânea, ela quebrou um fetiche do século XIX. Se nós formos analisar o grande fetiche do século XIX, o fetiche do século XIX é a máquina, né? A máquina é o grande fetiche do século XIX. Ninguém liga mais para a máquina. O grande fetiche do século XIX é a tecnologia, é a informação. E são os novos meios de produção. E aí, veja, é claro que leva a uma profunda reação daqueles que concentram poder e capital, porque a paralisação das atividades econômicas, a paralisação de uma economia que é extremamente artificializada, que ela se dá muito mais em cima de bolsas, de especulações financeiras ou coisa parecida, gera temor de uma desaceleração da economia global e a perspectiva de se enxergar que sem o trabalhador na linha de frente, o mundo para, né? Então, essas são questões que nós estamos vivendo, que são as contradições do modelo que nós vivemos, principalmente no mundo ocidental, os modelos de organização política, econômica e social, né? As contradições que aí estão postas, que quando vem momentos de crise, e no nosso caso da Covid, ou no caso século XX da gripe espanhola, essas contradições se agudizam. E aí elas são danadas para romperem determinadas situações ditas como situações de normalidade. Você vê, por exemplo, que após a Primeira Guerra Mundial e a pandemia da gripe espanhola, o que foi colocado em xeque no mundo ocidental? As democracias liberais. Elas foram absolutamente colocadas em xeque, né? Elas foram desconstruídas. A ascensão do fascismo, a ascensão do nazismo, do franquismo, tudo isso nessa perspectiva de que essas democracias liberais, elas não dariam conta de responder a esses momentos de calamidade. Com o fim desse período, veio à tona o chamado Estado, as políticas keynesianas, que embasam o estado de bem-estar social, que aí é desconstruído posteriormente por um olhar neoliberal. Então, esses momentos de crise, eles expressam e agudizam as diferenças sociais, econômicas, culturais, políticas, e isso, obviamente, gera determinados cenários pavorosos, né? Talvez ainda perpasse no imaginário das camadas superiores, né, aquela famosa frase do Jean-Jacques Rousseau, que ele diz que no dia que os pobres não tiverem mais o que comer, vão comer os ricos, né? E aí gera essas reações, né, gera essas dificuldades de interpretação, gera essas rupturas, né? Talvez sejam um pouco de cenários. Certo. Essas medidas que nós vemos hoje, na atual, nesse mundo dito moderno, em relação ao que foi adotado, as medidas que foram adotadas no passado em outras epidemias, o que é que se pode ter de similar, além desses fatores que você citou e serve de uma reflexão muito interessante, e é um debate que está muito presente atualmente, mas que medidas temos similares e que deram certo e que hoje, né, a gente imagine que também daria mais certo? Olha, Arif, uma das questões fundamentais que sempre foi colocada é a questão da quarentena, né? A questão da quarentena, como eu falei, ela vem do 18, então isso é uma prática cultural no Ocidente. Essa questão ela ocorre no Ocidente numa perspectiva que reproduz-se de uma forma muito intensa. O isolamento é um fator preponderante, né? Então, isolar é um ponto fundamental. Isso, aliás, acontece há muito tempo, é milenar, né?
Você pega o lazarento e retira do convívio social, né? Essa era uma prática muito corriqueira, né? Então, essa lógica do isolar o doente, ela sempre foi algo fundamental como medida preventiva, né? Então, a organização que está posta de medida profilática, nessas epidemias, no geral, são quarentenas, são medidas de quarentena. Então, elas vão se reproduzindo de uma forma que elas possam tentar fazer com que se evite as manifestações e a propagação das doenças. Então, se você pega, por exemplo, fotografias de famílias na gripe espanhola, você tem famílias inteiras durante o período de gripe espanhola usando máscaras, né? Ou seja, essas medidas elas já são trabalhadas, ainda mais que se você pegar, por exemplo, do final do século XIX, você começa a ter uma mudança no olhar da medicina, né? A medicina, que vai basicamente até o final do século XIX, ela é extremamente influenciada pelo neo-hipocratismo, né? Ela trabalha efetivamente, ela relaciona a doença à chamada emanação de miasmas. O que eles chamavam de miasmas? Miasmas eram vapores originados de organismos em putrefação. Então, tinha-se a perspectiva de que o ar ele era efetivamente contaminado por esses vapores, nós inalávamos esse ar e a partir daí eles interferiam nos nossos humores. Daí a questão do mau humor, né? Então, a partir do momento que eles interferiam nos nossos humores, isso é um preceito hipocrático. Esses humores alterados, eles nos adoeciam, provocavam um processo de adoecimento. O que é que nós tínhamos que fazer? Qual era a terapêutica que os médicos indicavam? Era que nós expelíssemos esses humores. Por isso que se você for analisar quais eram as terapêuticas do século XIX, século XVIII, basicamente elas eram sangrias, né? Vômitos, né? Purgativos, medidas que tentavam retirar esses humores, esses maus humores. A partir, basicamente, do final do século XIX, nós temos uma guinada com o surgimento da chamada medicina científica ou da chamada medicina bacteriológica. É quando nós começamos a trabalhar com a perspectiva, os médicos começam a trabalhar com a perspectiva de que a etiologia das doenças, elas estão extremamente relacionadas a micro-organismos que invadem nossos corpos. Então, por exemplo, se você pega 1918, já existem construções interessantes acerca desses micro-organismos. Mas mesmo assim, para você ter uma ideia do que nós estamos vivendo hoje, né, existiu determinados cenários em que, mesmo que ocorrendo o desenvolvimento dessa microbiologia, como coloca a Janete Silveira Abrão em uma obra de 1998, mesmo com o desenvolvimento dessa nova medicina científica, a medicina científica ficou absolutamente impotente mediante a pandemia, né, da gripe espanhola. É como hoje. É algo novo, é uma ruptura com a continuidade, com a chamada normalidade. Então isso vira objeto de análise, objeto de estudo. Isso vai gerar uma série de protocolos para a utilização de profilaxias e terapêuticas. Isso leva tempo, isso leva crise, entendeu? Então, basicamente, essas medidas elas são construídas em determinados contextos, em determinados cenários, relacionando-se efetivamente com o desenvolvimento do pensamento da medicina no período. Isso tudo está muito vinculado ao contexto histórico em que surge e desenvolve-se o problema da doença, dos adoecimentos, né? Você está ouvindo Diário Psi. Esse isolamento social que nós fomos compelidos a vivenciar, e as pessoas que ficaram por obrigação de quarentena em função de terem adquirido ou que foram hospitalizadas, a gente acompanha redes sociais, o discurso de algumas pessoas relatando o seu sofrimento e de outras em função do medo de adquirir o vírus, desenvolver a doença, e passa-se uma sensação de que isso é algo um tanto quanto estigmatizante, é uma sensação que eu pessoalmente tenho de que
estaremos falando de uma doença grave, incurável e que aquilo vai marcar a pessoa para a vida toda. Obviamente não é assim. Se a pessoa sobrevive, vai desenvolver anticorpos e tudo mais. Mas essa percepção, e eu já compartilhei isso com outras pessoas, isso seria de fato algo que acontece, que pode acontecer, professor? É possível, porque todo momento em que existe um processo de ameaça latente, ocorre o que o Foucault chama do biopoder, né? O biopoder, ele é uma coisa trabalhada pelo Foucault de uma forma muito interessante, quando ele diz o seguinte: o biopoder mostra uma assunção sobre o corpo, né? Um poder que passa a ser exercido sobre o corpo. Mas aí ele ressalta o seguinte: não o corpo enquanto indivíduo, mas o corpo enquanto espécie. A partir do momento que há uma ascensão do poder sobre o corpo enquanto espécie, ele parte do seguinte pressuposto, de que quanto mais indivíduos degenerados, doentes, aspas para todas essas expressões, certo? Eles tenderem a desaparecer, mais eu, não enquanto indivíduo, mas enquanto espécie, sobreviverei e me fortalecerei. Isso é uma análise que Foucault faz para mostrar como se cria uma relação que legitima processos de exclusão de determinados personagens, determinados sujeitos que carregam os estigmas, seja da questão da sexualidade, seja da questão da criminalidade, do delito, seja da questão de patologias. Então, quando há uma ameaça à espécie, há uma forte tendência a um recrudescimento das relações sociais e uma perspectiva muito intensa de negação do sujeito que representa essa ameaça, com um certo discurso legitimador da sociedade para que esse sujeito absolutamente seja afastado em nome de uma possível sobrevivência e fortalecimento da espécie. Eu acho que essa avaliação que você faz é muito interessante, Arif, porque esses indivíduos, eles adquirem esses estigmas, né? E a partir do momento que eles são estigmatizados, ou talvez até estereotipizados, como diz o historiador Durval Muniz, eles são construídos socialmente como uma referência do perigo. E isso, obviamente, vai levar com que esses sujeitos sejam afastados, sejam distanciados, né? Teve um caso agora mesmo de uma pessoa que tem uma relação de parentesco comigo, que morreu aqui em Rio Branco, vítima do Covid-19, e a partir do momento em que ela morreu, inicia-se para a família uma verdadeira situação de terror, porque quando ela morre, o hospital imediatamente aciona, diz que ela tem que sair de lá, né? Aciona-se as funerárias em Rio Branco, nenhuma funerária quer ir buscá-la. Depois de muita luta, conseguem que uma funerária de Senador Guiomar vá buscá-la. O corpo é ensacado, o caixão é lacrado, é levado para Senador Guiomar, 6 horas da manhã, bate a vigilância sanitária na porta, dizendo que aquele cadáver tem que sair de lá. É direcionado para um cemitério onde a família tem jazigo que não aceita o sepultamento. É levado para um outro cemitério que está direcionado para essa atividade. Lá ainda tem que preparar para o caixão ser depositado e a pessoa que está lá, a falecida, fica por mais de 3 horas o caixão dentro do carro funerário, do lado de fora, no meio da rua, porque essas normas estão sendo estabelecidas, entendeu? E tudo isso com certo discurso legitimador que desumaniza, que estigmatiza, que estereotipiza em nome da sobrevivência da espécie. Uma ilustração triste, mas é interessante para a gente também fazer essa análise. Professor, as políticas adotadas pelo mundo afora de prevenção e de suporte social, financeiro às pessoas mais necessitadas, empresas, assim, de uma maneira geral, como é que o senhor avalia isso, o desenvolvimento desse processo? Ele está dentro do que se espera? Poderia ser melhor? Como é que o senhor enxerga isso? Então, essas medidas elas têm impactos diferentes em diferentes países e espaços, né? Veja bem, você pega os Estados Unidos da América, por exemplo, né? Uma referência aqui que eu vou trabalhar.
O sistema de saúde público nos Estados Unidos é pífio, é inexistente, né? Então, quando chega uma crise com uma característica epidêmica, uma característica pandêmica como essa, você não tem um sistema que ele tenha a capacidade de absorver todos os atores sociais que necessitam de diferentes segmentos sociais. O que acontece a partir daí? Acontece que você tem um cenário onde fatalmente boa parte daquela comunidade ela vai morrer. Então, nesse caso, que tipo de medida tomar? Não dá para ser uma medida como é a medida tomada no Brasil, por exemplo, onde tem um sistema que mesmo com todos os percalços e que mesmo com todos os problemas que apresenta, que é o SUS, ele tem uma universalização, ou pelo menos tem como referência a universalização do acesso, né? E é um cenário bem diferente, né? Então, você veja, por exemplo, você tem na Inglaterra um cenário onde efetivamente existe ainda um resquício muito pequeno do que era do chamado estado de bem-estar social, que foi basicamente desconstruído na sociedade inglesa a partir da ascensão da Margaret Thatcher. Ela desconstrói o estado de bem-estar social que ali está. Óbvio que a sociedade vai sentir isso, né? Então, o que esperar de um vírus que ele começa atacando setores de classe alta e classe média, mas tem uma tendência a se proletarizar? Quando ele chegar, por exemplo, nas camadas mais populares que não têm acesso a sistema de saúde, que não têm acesso a seguros de saúde, que não vão ter acesso a serviços para que sobrevivam como de UTI e CTI, como é que vai ser esse cenário, né? Daí que talvez a grande medida hoje fosse uma distribuição, uma política intensa de distribuição de renda, a possibilidade de expansão de ofertas de vagas em serviços de saúde, a perspectiva de fazer com que esse acesso aos serviços de saúde sejam absolutamente ampliados e democratizados e que efetivamente se garanta o mínimo da economia funcionando. Aí entra o Estado. Porque, olha, esse discurso de que o mercado se autorregula, que o mercado ele é capaz de estabelecer todas as relações e definir preços, relações econômicas, o desejo, como coloca a escola austríaca, isso tudo vai por terra quando vem uma crise com essa proporção. E aí quem tem que intervir? Quem tem que intervir é o Estado. Quem tem que distribuir renda? É o Estado. Quem tem que garantir que não haja um pandemônio na sociedade global são os Estados. E aí, enquanto instituições jurídicas, distribuindo renda, aumentando leitos, aumentando capacidade de atendimento, ampliando o quantitativo de profissionais, porque é o Estado que tem poder para fazer isso. E aí se percebe o quanto o mercado é limitado, porque o mercado tem perspectiva de lucro, mas não tem perspectiva de atendimento, num campo social, né? Num campo de promover o mínimo de bem-estar social. Então, essas medidas elas têm que ser radicalmente democráticas. Elas precisam promover intensamente processos mínimos de acesso à renda, processos mínimos de distribuição de renda e, fundamentalmente, é preciso haver um redirecionamento nesse momento da atividade global para garantir equipamentos suficientes para todos aqueles que vão precisar. Porque a doença se torna letal por quê? Ela se torna letal a partir do momento que eu não tenho capacidade de tratar todos. E ela tem uma enorme capacidade de disseminação. Então ela vai gerar colapsos, ela vai gerar caos, e a partir daí aqueles que não têm acesso, eles estão fadados a morrer, né? Então essa é um pouco a avaliação que faço. Certo. Uma questão que corre aí em paralelo, e infelizmente a gente tem que conviver também com fake news que assolam aí as redes sociais e grupos de WhatsApp, principalmente grupo de família. Aí é uma coisa que atrapalha demais. Mas também tem a tal da teoria da conspiração, professor, e a China sempre é o alvo, né? São muitas teorias, assim. Numa visão histórica, isso tem algum fundamento? Isso começou em algum momento? Como é que a gente pode entender isso? Olha, esse processo de guerra biológica, ele ocorreu muito intensamente, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, né? A guerra biológica ocorreu na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial teve guerra biológica também, né? Sabido de todos que as grandes potências militares do mundo,
elas têm armas biológicas, né? Por mais que haja uma negativa em relação a isso, mas essas armas biológicas, elas existem nas mais diversas potências do globo. Agora, daí é você dizer que a China, ela cria um vírus e a partir daí ela espalha esse vírus no mundo para vender respirador, aí já é um pouco, talvez, algo que esteja para ser dito precise de fontes e um quantitativo de informações que se possa dar credibilidade, né? Porque, veja bem, vamos fazer aqui uma avaliação. A partir do momento que isso acontece, ocorre um problema sério da economia global. Né? Alguns analistas econômicos fazem projeções de queda na economia global, no comércio do varejo, por exemplo, de até 24% a 28%. E isso é uma tragédia para as economias, principalmente que atuam fortemente nesse comércio internacional, como os Estados Unidos, como a China, como alguns países europeus. Então, o que levaria alguém a disseminar um vírus, sendo que vai afetar diretamente o disseminador do vírus, que tem um forte controle sobre a economia global e tem uma efetiva ação de liderança nas relações comerciais que hoje estão postas e que se explicitam com o coronavírus, né? A ponto de os Estados Unidos estar intervindo para pegar máscara da China, para comprar respiradores da China, coisa parecida, e de haver questionamentos junto ao próprio poder, o próprio governo dos Estados Unidos, de como que os Estados Unidos não têm capacidade para produzir respirador, né? Ele produz armas nucleares das mais desenvolvidas e não produz respirador. Então, eu acho que essas teorias da conspiração, elas sempre existiram, sempre vão existir, né? Existem pessoas que acreditam que Elvis Presley está vivo, né? Então, dentro dessa lógica, eu acho que a grande questão seria quais são os eventos, os fatos que nós temos, a origem das informações, qual a credibilidade das fontes que informam, para a partir daí tentar se construir um pouco uma análise do porquê que isso foi desenvolvido, como nasce e como se dissemina um vírus como esse. Alguns estudos de cientistas hoje, foi publicado em algumas revistas como a Nature, por exemplo, eles trabalham com a perspectiva de que esse vírus, a metamorfose, a mutação, é fruto de um processo de evolução. Algumas pesquisas trabalham com essa perspectiva de que é fruto de uma mutação, mas eu acho muito cedo para estar fazendo análises com essa característica, né? Eu acho que não dá para fazer nenhuma assertiva se foi China, se foi Estados Unidos, se foi mutação, se foi evolução, não dá ainda para se fazer isso, e certamente os estudos vão ser centrados para tentar entender o que caracterizou o surgimento e a disseminação tão rápida de um vírus com essa natureza. Diário Psi. É o que muitas vezes algumas pessoas questionam, alguns aspectos do nosso trabalho enquanto psicólogos clínicos, terapeutas. A gente trabalha com evidências, a gente precisa de evidências para traçar um plano de tratamento, por exemplo, e também para determinar como proceder com determinado cliente. Então, a gente não trabalha com achismo, a gente precisa de dados, de evidências para, por exemplo, dentro de um processo de diagnóstico, a gente precisa dessas informações para buscar o diagnóstico mais correto e assertivo possível. Então, muita gente acaba confundindo, por exemplo, de achar que o psicólogo vai adivinhar o que a pessoa sente, pensa e também como vai proceder. E não é assim, a gente precisa dessas evidências. Então, acho também que é plausível e racional a gente buscar evidências antes de ficar distribuindo, ideias tortuosas por aí. Professor, Professor Sérgio Souza, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Mas para encerrar, de fato, uma última questão. Nesse cenário atual, nessa experiência que nós estamos em curso, vivenciando, o que nós, seres humanos, enquanto seres sociais, poderemos levar daqui para frente como aprendizado? O senhor já colocou algumas questões aí que foram sensacionais, mas assim, o que mais a gente poderia
colocar como importante aprendizado nessa vivência, nessa experiência que nós estamos tendo atualmente? Então, Arif, ainda há pouco eu estava tendo uma conversa muito parecida com o Itaã Arruda, e ele me fez uma pergunta muito semelhante também em relação a isso. E eu respondi o Itaã a partir de uma perspectiva de um filme, né? De um filme do Akira Kurosawa, chamado Rapsódias de Agosto. E nesse filme, Rapsódias de Agosto, uma senhora japonesa, ela faz uma narrativa do que ela viu quando a bomba explodiu em Nagasaki, né? E ela conta que quando ela viu o cogumelo atômico, ela enxergou naquele cogumelo atômico um olho, um grande olho, com varizes de sangue, varizes da cor de sangue, e ela disse que aquele grande olho com varizes da cor de sangue, ele piscava para ela. Ele ficava sempre piscando para ela à medida que ele se aproximava de forma aterradora. É interessante essa passagem porque um historiador chamado Durval Muniz, ele se apropriou dessa construção desenvolvida, dessa narrativa desenvolvida pelo Kurosawa, e disse o seguinte: aquela piscadela foi a primeira piscadela da pós-modernidade para a modernidade. Foi o momento que a pós-modernidade piscou e disse: eu estou aqui desconstruindo suas certezas. Eu estou aqui desconstruindo o pensamento iluminista, a sociedade teleológica de que nós vamos, através da técnica e da ciência, chegarmos ao progresso, ao desenvolvimento, à razão, né? De que nós vamos viver em um mundo melhor a partir da ciência e da técnica, que a perspectiva da solidariedade vai imperar. O grande olho atômico que a japonesa viu, ela veio com aquelas piscadelas, ele veio com as piscadelas dizer o seguinte: o que a pós-modernidade traz são dúvidas. O que o coronavírus e esse cenário que estamos vivendo hoje vai nos trazer, Arif, na minha compreensão, são outras piscadelas. São novas dúvidas. A desconstrução de determinadas certezas que até então tínhamos, a não mais validação de determinados discursos, a necessidade de revisitarmos determinadas posturas, vai gerar necessidade de processos de aprendizagem e de reinvenção. Por enquanto, eu acho que nós não aprendemos nada. Nós temos necessidade de termos profundas desconfianças. E eu acho que essas desconfianças estão sendo geradas. E vão ser desconstruídos muitos ídolos de pés de barro. Nós seremos muito mais iconoclastas do que pessoas com certezas, com definições, com dogmas. Eu acho que essa nova piscadela da pós-modernidade, ela talvez afunde de vez os últimos resquícios do pensamento moderno, da razão moderna, do pensamento iluminista, de um olhar teleológico para a sociedade, de que nós vamos evoluir, teremos um objetivo e uma meta. Eu acho que isso tudo é desconstruído a partir de agora. Então, são muito mais dúvidas do que certezas, são muito mais necessidades de aprender do que aprendizado adquirido. Muito bem. Bom, a nossa conversa, ela não se encerra, professor, ela fica em aberto porque não está fechado. Conto com a sua presença mais uma vez, numa outra oportunidade, em outro episódio, talvez mais adiante, quando isso tudo estiver um pouquinho mais arrefecido. Gostaria de conversar com você mais uma vez para a gente avaliar as outras perspectivas e os resultados, né, que nós tivemos com a pandemia. Muito obrigado. Muito obrigado, me coloco à disposição. Bom, conversei aqui com o professor Sérgio Souza, professor de História, historiador e professor da UFAC também, falando um pouquinho sobre essa perspectiva histórica aqui no nosso Diário Psi. Repito, é um podcast sobre psicologia e comportamento, mas que faz essa interface aí com outras áreas das ciências humanas e, lógico, com a história também. Então, agradeço demais a sua audiência, conto com a sua presença a nos ouvir no nosso próximo episódio. Um grande abraço!
Diário Psi, seu podcast sobre psicologia e comportamento, do Acre para o mundo.